A flor que nasceu depois da dor. Esse nome não é apenas um título. É uma ferida aberta no meu peito, que sangra até hoje sempre que me lembro de tudo o que vivi. Meu nome... Bom, talvez isso não importe agora. O que importa é que estou aqui, sentada diante do fogo que crepita em silêncio nesta noite fria, tentando reunir coragem para contar a história que quase me destruiu e que também me salvou. Ainda posso sentir o calor da areia áspera sob meus pés descalços, o cheiro da terra ressecada misturado ao perfume suave das flores silvestres que teimavam em nascer entre as pedras. Tudo parecia tranquilo, mas a paz é uma ilusão que dura pouco para quem carrega dentro do peito um coração inquieto. Eu era apenas uma jovem Apache, filha única do ancião mais respeitado da aldeia, e isso me tornava uma promessa para o futuro ou uma prisioneira de tradições antigas, dependendo de como se olhasse. Mas naquela época, eu não sabia o peso que teria que carregar, e muito menos que em breve perderia tudo aquilo que chamava de lar, porque naquele dia fatídico, o dia em que o sol parecia queimar mais forte que nunca, tudo mudou. Na beira do bosque, onde costumava caminhar para buscar silêncio, vi pela primeira vez aquele homem, Tawa, um estranho entre nós, com um olhar que escondia dores que eu ainda nem imaginava que existiam. Foi ali que meu destino foi selado, mesmo sem que eu soubesse. Naquele instante, sob o céu imenso e cruel do deserto, o amor e a tragédia começaram a caminhar lado a lado, e eu jamais voltaria a ser a mesma. Mas essa é apenas a primeira brisa antes da tempestade que viria, porque ninguém poderia imaginar o sofrimento que nos aguardava. Minha aldeia, perdida entre os vastos desertos e montanhas silenciosas, era um pequeno refúgio onde cada pedra e cada árvore tinha um espírito que nos observava. As cabanas de barro e madeira estavam dispostas em círculo, como se protegessem algo sagrado no centro. O fogo comunitário, que nunca se apagava, símbolo da união do nosso povo Apache. Eu cresci correndo entre essas cabanas, ouvindo as histórias dos velhos à sombra dos pinheiros, aprendendo que cada gesto carregava significado e que as tradições eram nosso maior tesouro. Como filha única do ancião mais respeitado, todos me observavam com expectativas silenciosas, esperavam que eu fosse o elo entre os que vieram antes e os que viriam depois. Minha mãe havia partido quando eu era apenas uma criança, deixando em meu pai um vazio que ele tentava preencher com rigidez e disciplina. Para ele eu deveria ser perfeita. Uma mulher sábia, obediente e respeitadora dos costumes, capaz de liderar nossa gente quando chegasse a hora. Mas dentro de mim, algo sempre pulsou diferente. Um desejo de entender o que existia além do que os olhos podiam ver, de conhecer aquilo que estava escondido atrás dos silêncios e dos olhares carregados de segredos. Foi nesse contexto que Tawa chegou. Ele apareceu no horizonte, como uma sombra estranha, montado em um cavalo magro, o corpo coberto de poeira e feridas. Quando o vi pela primeira vez, senti um frio inexplicável na espinha. Um presságio, talvez. Ou, simplesmente a intuição de quem pressente que a vida está prestes a mudar para sempre. Meu pai foi o primeiro a encontrá-lo, caído à beira da trilha. Tawa não falou quase nada quando o trouxeram para a aldeia, mas bastou aquele breve olhar entre nós para que algo se acendesse em meu peito, algo que eu não conseguiria mais ignorar. A partir daquele dia, cada pôr do sol parecia carregar um peso novo no ar, e embora tudo ao redor seguisse igual, as rezas, as canções, os rituais dentro de mim, uma inquietação crescia, tão silenciosa quanto inevitável. O nome dele, Tawa. Um nome simples, mas que se tornou o centro de tudo em minha vida. Ele chegou com as roupas rasgadas, o rosto marcado pelo sol e pelos ventos cruéis do deserto, e um silêncio pesado que parecia carregar histórias que ninguém ousava perguntar. Nos primeiros dias, Tawa pouco falava. Cuidávamos de suas feridas sem saber de onde vinha nem o motivo de sua jornada. Alguns dos nossos diziam que ele era um fugitivo. Outros, que era um homem sem tribo abandonado pelos seus. Mas algo em seu olhar contradizia tudo isso. Havia tristeza, e também culpa.
Eu deveria ter me mantido distante. Eu era a filha do ancião, a promessa da aldeia, e ele era um estranho, um enigma que todos preferiam ignorar. Mas meu coração não entendia as regras, e cada vez que eu passava pela cabana onde ele se recuperava, sentia meus passos hesitarem. Bastava um olhar de Tawa para que minhas certezas desmoronassem. Nos dias seguintes, quando ele conseguiu andar, começamos a cruzar olhares mais longos. E sem perceber, nossos encontros se tornaram pequenos momentos roubados. À beira do rio, onde eu lavava as ervas medicinais. Sob a sombra de um pinheiro antigo, onde ele se sentava para costurar as roupas que lhe demos. Foi ali que eu percebi que ele falava pouco porque carregava um segredo. Um segredo que o esmagava, que não o deixava dormir à noite e que, de alguma forma, o fazia rejeitar até mesmo o cuidado que dávamos a ele. Mas eu já estava envolvida. Meu coração acelerava ao menor gesto seu. E no fundo, eu sabia. Amar Tawa seria um desafio. Uma travessia perigosa, mas inevitável. O conflito começava a se instalar. Meu dever com minha aldeia e meu pai contra o desejo que crescia a cada dia dentro de mim. E sem perceber, eu começava a caminhar por uma linha fina entre o respeito às tradições e a coragem de amar um homem marcado pelo silêncio e pela dor. E eu ainda nem imaginava o que ele escondia, e o quanto aquele segredo destruiria tudo o que eu conhecia. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, mas de ordens claras. Quando notou que meus olhares começavam a buscar Tawa mais do que deviam, ele me chamou para conversar. Ou melhor, para advertir. Ele não pertence a nós, disse com a voz grave e o olhar carregado de uma firmeza que eu conhecia desde criança. Não há lugar para ele em nossa aldeia, nem no seu coração. As palavras cortaram como lâmina, mas não foram apenas as palavras. Foi o olhar dele, cheio de desconfiança e um medo que ele não explicava. Meu pai, respeitado por todos, começou a espalhar seu receio entre os anciões, e em pouco tempo toda a aldeia já olhava para Tawa como um presságio de desgraça. Diziam que sua chegada coincidira com as secas mais longas, com as noites mais frias, com os caçadores retornando com menos alimento. As mulheres o evitavam nas trilhas. As crianças eram puxadas pelas mães quando ele passava. Mas mesmo assim, mesmo com todos aqueles olhares, meu coração se recusava a obedecer. E nos encontrávamos em segredo, no bosque que ficava além da última cabana, onde as flores selvagens ainda insistiam em desabrochar entre as pedras rachadas. Ali entrelaçávamos as mãos sem dizer uma palavra, porque sabíamos que nada que disséssemos seria suficiente para mudar o que éramos e o que estávamos prestes a viver. Até que, certa noite, meu pai pronunciou as palavras que selariam nosso destino. A partir de hoje, você está proibida de vê-lo. Se cruzar seu caminho outra vez, não será apenas ele quem será banido, mas você também. A partir desse momento, o peso de escolher entre meu amor por Tawa e meu lugar na aldeia se tornou insuportável. E enquanto os dias se tornavam mais tensos, eu sentia que algo ainda maior, mais sombrio, se aproximava, uma tragédia silenciosa que já estava caminhando em nossa direção. Eu só não sabia que essa tragédia chegaria muito antes do que eu imaginava e mudaria tudo. Era noite. O céu, limpo e estrelado, parecia calmo demais, como se ocultasse uma ameaça que eu ainda não podia ver. Eu havia passado o dia inteiro tentando cumprir as ordens de meu pai, evitando os caminhos onde poderia cruzar com Tawa, sufocando em silêncio a dor de querer e não poder. Mas quando o sol se escondeu e as sombras se alongaram sobre a aldeia, o inesperado aconteceu. De repente, um grito rompeu a noite, depois outro, e outro. Saí correndo de minha cabana e o que vi me fez congelar. Chamas. Fogo alto devorando a cabana dos anciões, alastrando-se rapidamente, levado pelo vento quente do deserto. A aldeia inteira corria, gritava, tentando apagar as chamas com baldes de água que pareciam inúteis diante do avanço voraz do fogo. Crianças choravam, mulheres desesperadas arrastavam o pouco que conseguiam salvar. Homens lutavam em vão para impedir que tudo fosse consumido. E no meio daquele caos, alguém gritou o nome de Tawa. Foi ele,
Eu vi quando ele rondava as cabanas mais cedo, acusou uma voz no tumulto. Outros começaram a repetir, sem saber, sem provas, mas no desespero, buscando um culpado. Meu pai me olhou nos olhos, com um olhar que eu nunca esquecerei, misto de dor, raiva e desilusão. Eu avisei que ele traria desgraça, gritou ele, apontando para as chamas como se fossem a prova do que sempre temera. Mas Tawa não estava lá, ninguém sabia onde ele estava naquela hora. Ele havia desaparecido. Naquela noite, tudo o que eu conhecia foi destruído. As casas, as histórias, as memórias e a confiança de minha aldeia. O nome de Tawa virou maldição nos lábios dos anciões, e no dia seguinte meu pai proibiu até que ele fosse mencionado novamente. E eu fiquei em silêncio. Mas dentro de mim, algo começou a arder, tão intenso quanto as chamas que vi naquela noite. A certeza de que a verdade era outra. E que, se ninguém iria procurá-la, eu mesma teria que partir em busca dela. A partir daquele momento, eu deixaria de ser apenas a filha obediente e me tornaria algo novo, alguém disposta a arriscar tudo para entender quem realmente era Tawa. E o que havia por trás daquele incêndio cruel, e o que havia por trás. E assim começou minha verdadeira jornada. A busca pela verdade e por ele. Mas eu não imaginava o quanto iria me ferir no caminho. Na manhã seguinte ao incêndio, a aldeia era apenas cinzas, fumaça e silêncio. As crianças estavam assustadas, os anciões reunidos em pequenos grupos murmurando orações, e meu pai não conseguia sequer me olhar nos olhos. Mas dentro de mim havia uma decisão tomada. Eu não podia aceitar o que diziam. Algo naquela acusação contra Tawa não fazia sentido. Ele nunca me pareceu violento, nunca demonstrou ódio. Apenas dor. E aquela dor, agora era também minha. Então, ainda antes que o sol alcançasse o alto do céu, me preparei. Coloquei minhas roupas de viagem, peguei apenas um cantil, um punhal e algumas ervas secas para os primeiros dias. Meu pai tentou me impedir, dizendo que se eu partisse, não deveria mais voltar. Mas suas palavras, que antes me fariam tremer, agora não tinham o mesmo poder. Deixei a aldeia sem olhar para trás. O vento do deserto me envolvia, o calor queimava minha pele, mas meu coração ardia mais forte. Eu precisava encontrar Tawa e ouvir a verdade de sua boca. Segui os rastros que ele havia deixado, pegadas leves, quase imperceptíveis, mas que eu conseguia ler, pois desde criança aprendi a ouvir a terra e entender seus sinais. Durante dias caminhei por vales secos, montanhas silenciosas e bosques escondidos. Em cada aldeia que passava, perguntava discretamente: "Vocês viram um homem chamado Tawa?" As respostas eram sempre carregadas de mistério. Ele passou aqui, sim, mas não demorou. Um homem ferido, solitário, que evitava qualquer contato. Trouxe más notícias quando chegou, e foi embora sem olhar para trás. Essas frases sussurradas por estranhos aumentavam ainda mais o peso que carregava. Quem era realmente Tawa? O que ele estava fugindo de enfrentar? Por que todos pareciam desconfiar dele, mesmo sem saber sua história? Foi então, ao entardecer de um desses dias longos e silenciosos, que uma velha mulher me chamou para junto do fogo. Seu rosto enrugado era coberto por linhas de sabedoria e dor, e ela sabia quem eu procurava. "Ele carrega um fardo antigo", disse ela em voz baixa. Um fardo que não nasceu nele, mas que lhe foi imposto antes mesmo de nascer. Suas palavras me deixaram inquieta. Que fardo era esse? Que história era essa que ninguém na minha aldeia conhecia? Eu estava mais perto da verdade, mas também começava a entender que essa verdade era muito mais profunda e dolorosa do que eu poderia imaginar. E a jornada não terminaria ali. A velha mulher apontou para o norte, para as montanhas que pareciam tocar o céu. "Se quer entender, deve procurar um homem que vive escondido entre as rochas, um curandeiro que conhece segredos antigos." Foi então que soube. Minha busca estava apenas começando, e a cada passo que dava em direção às montanhas, mais sentia que, no fundo, tudo o que eu sabia sobre Tawa, e sobre mim mesma, estava prestes a ser reescrito. As montanhas para onde a velha mulher me enviou eram imensas,
desafiadoras, com caminhos tortuosos que pareciam guardar segredos há muito enterrados. Durante dias subi suas trilhas, sentindo o vento frio e escutando apenas o som dos corvos e dos passos incertos sob as pedras soltas. No terceiro dia, exausta e com os pés feridos, avistei uma pequena caverna escondida atrás de um cipreste antigo. O cheiro de fumaça e ervas me guiou até lá. E foi ali que o encontrei. Um velho. Apache de cabelos brancos como a neve, olhos profundos e mãos marcadas pelo tempo. Sentava-se diante de um pequeno fogo e parecia me esperar, como se soubesse que eu chegaria. Eu conheci Tawa antes mesmo de você nascer, disse ele. Antes que eu pudesse pronunciar uma palavra. Sentei-me à sua frente, o coração disparado. Então ele começou a falar. E cada palavra sua caiu sobre mim como pedras. Tawa pertence a um clã antigo, distante, que há muito carrega uma maldição. No tempo dos nossos avós, houve uma grande traição. Um ancião de sua linhagem quebrou um pacto de sangue entre os clãs, entregando segredos para um povo inimigo, em troca de armas e poder. Desde então, toda a sua descendência foi marcada pela desconfiança e pela dor. Eu mal podia acreditar. A história explicava o peso nos olhos de Tawa, o silêncio, e até as cicatrizes que ele escondia no corpo. Mas há mais, continuou o velho, com um olhar que atravessava minha alma. O incêndio em sua aldeia não foi obra dele, mas de alguém que conhece esse passado, alguém que deseja que as antigas feridas nunca se curem. Suas palavras me paralisaram. Quem poderia querer manter aquela dor viva? Quem, em nossa aldeia, carregava tanto ódio para usar uma tragédia ancestral como desculpa para destruir tudo? Antes de partir, o velho curandeiro me deu um objeto. Um pequeno medalhão de prata, com símbolos que nunca tinha visto. Isto pertence a ele. Quando o encontrar, entregue. E você verá o quanto esta história é mais profunda do que imagina. Saí dali com o peso das revelações e uma certeza ainda mais forte. Tawa era vítima de algo muito maior que nós dois. Mas havia algo que o velho não me contou. E eu começava a sentir que, quando finalmente reencontrasse Tawa, a dor seria ainda maior do que até então eu havia suportado. Ainda assim, eu continuaria, porque já não era mais só sobre ele. Era sobre a verdade que ninguém queria enxergar. E estava cada vez mais perto de descobri-la. Segui meu caminho guiada pelas palavras do velho curandeiro e pela esperança frágil de que Tawa ainda estivesse vivo. O vento frio das montanhas me cortava a pele, mas minha alma já estava endurecida por tudo o que havia escutado. No quinto dia, quando as forças quase me abandonavam, encontrei o que procurava. Um pequeno abrigo natural entre as rochas, escondido, protegido por arbustos secos. Ali estava ele, Tawa. Seu rosto estava mais magro, os olhos ainda mais tristes e cansados. Quando me viu, não se assustou, apenas abaixou a cabeça, como se já esperasse minha chegada. Havia resignação em seu olhar. Sentei-me diante dele sem dizer palavra e, com as mãos trêmulas, coloquei o medalhão de prata entre nós. Ele o olhou demoradamente e então, pela primeira vez, falou sem se esconder. Eu sabia que você viria. Então, a verdade emergiu. Tawa confessou que dias antes do incêndio, recebeu um aviso de que algo terrível aconteceria à nossa aldeia, mas ele não podia dizer nada. Um acordo silencioso o impedia. Ele havia prometido proteger alguém muito querido. Alguém que eu jamais poderia imaginar. Com lágrimas nos olhos, revelou que a pessoa que ele protegia era meu próprio pai. Meu mundo desabou. Foi meu pai quem o procurou. Foi meu pai quem pediu que ele se aproximasse da aldeia sem revelar sua verdadeira história. Anos atrás, meu pai também esteve envolvido nos antigos conflitos de sangue entre os clãs. E era ele quem temia que as verdades enterradas viessem à tona e destruíssem sua posição como ancião. Por isso meu pai silenciou Tawa, e por isso ele não falou nada quando o incêndio começou. Ele estava preso à promessa de proteger a honra de meu pai, mesmo sendo acusado injustamente. Meu peito se apertou de tal forma que mal consegui respirar.
As lágrimas que segurei durante toda a jornada finalmente caíram, e com elas desabou a imagem do pai que eu pensava conhecer. Nos abraçamos ali, Tawa e eu, unidos não apenas pelo amor, mas pela dor partilhada, pela injustiça e pelos segredos que nossos ancestrais deixaram para nós. Mas sabíamos que ainda não era o fim. Tínhamos que voltar, porque a verdade precisava ser dita, custasse o que custasse. Eu já não era mais a filha obediente. Nem Tawa era apenas o forasteiro silencioso. Agora éramos dois que carregavam o peso de muitas gerações, e juntos enfrentaríamos o que nos aguardava no retorno à aldeia. Ainda não sabíamos que o maior choque estava por vir. O caminho de volta à aldeia foi lento e doloroso. Cada passo era pesado, não só pela distância, mas pelo que carregávamos. A verdade. Eu e Tawa caminhamos lado a lado, quase em silêncio, sentindo que quando chegássemos, nada mais seria como antes. Quando avistamos a aldeia ao longe, um nó se formou em minha garganta. Ela estava de pé, mas não era mais a mesma. As cicatrizes do incêndio ainda marcavam as cabanas, e a tristeza pesava no ar como um véu escuro. Os poucos que permaneciam nos olhavam com espanto. Ninguém esperava nos ver de volta, e muito menos juntos. Meu pai foi o primeiro a sair de sua cabana e, quando seus olhos encontraram os meus, eu vi algo diferente. Não era mais a autoridade rígida, mas um homem acuado, que parecia ter pressentido que seu tempo de silêncio havia acabado. Sem hesitar, caminhei até o centro da aldeia. Pedi que todos se reunissem em torno do antigo círculo sagrado, onde as decisões importantes sempre eram tomadas. E ali, diante de todos, crianças, mulheres, guerreiros, anciões, eu falei. Minha voz tremia, mas as palavras vinham claras e precisas. Contei tudo o que havia descoberto, as histórias antigas, a traição dos clãs, a maldição que nunca pertencia a Tawa, e principalmente revelei a verdade sobre meu pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As pessoas trocavam olhares incrédulos, enquanto ele permanecia imóvel, com os olhos fixos no chão. Foi Tawa quem deu o golpe final. Retirou de seu peito o medalhão de prata e o colocou nas mãos do meu pai, dizendo: Eu honrei a promessa que fiz a você, mas sua filha merecia saber. Foi então que meu pai, pela primeira vez na vida, se ajoelhou diante da aldeia. Sua confissão veio carregada de lágrimas e dor. Ele admitiu ter temido que as antigas dívidas de sangue voltassem para assombrar sua liderança. E que, para proteger sua posição, sacrificou Tawa e quase destruiu tudo. A aldeia estava atônita. Alguns choravam, outros apenas olhavam em silêncio. Mas todos sabiam naquele momento que a verdade havia finalmente sido trazida à luz. Mas mesmo ali, entre confissões e perdões, sabíamos que ainda havia muito a reconstruir. A dor que pairava sobre nós não se desfaria da noite para o dia. Só que, pela primeira vez, a verdade nos libertava do passado. Enquanto todos permaneciam em silêncio, olhei para Tawa e, naquele olhar, compreendi que nada mais nos impediria de seguir juntos. Ainda havia feridas, mas agora elas começariam finalmente a cicatrizar. E o que viria depois seria nossa escolha. Na manhã seguinte à confissão de meu pai, a aldeia acordou diferente. Ainda havia cinzas no chão, mas pela primeira vez, vi os anciões caminharem juntos até o centro da aldeia, sentarem-se ao redor do fogo e falarem de futuro, e não apenas de passado. Meu pai, consumido pela vergonha e pelo arrependimento, pediu perdão não apenas a Tawa, mas a todos, e decidiu se afastar do conselho dos anciões. Ele escolheu viver em silêncio, ajudando nas tarefas simples, como forma de reparar à sua maneira o mal que havia causado. Tawa e eu também não éramos mais os mesmos. Nós dois estávamos marcados, ele pelas cicatrizes do corpo e da alma, eu pelas feridas invisíveis que a dor e a verdade haviam deixado em mim. Mas juntos éramos mais fortes. E então decidimos fazer algo simbólico. No lugar exato onde as chamas haviam começado naquela noite terrível, cavamos a terra. Ali plantamos uma única flor rara, que trouxemos das montanhas.
resistente, capaz de nascer mesmo em terras secas e duras. Enquanto a plantávamos, todos na aldeia se reuniram ao nosso redor, em silêncio, observando. Eu me ajoelhei e com a voz firme declarei: esta flor é nossa nova memória. Ela nasce da dor, mas também do amor e da verdade. Que nunca esqueçamos o que aconteceu, mas que também saibamos renascer. A partir daquele dia, a aldeia passou a se chamar a flor que nasceu depois da dor, em homenagem à flor que resistia mesmo quando tudo parecia destruído. Hoje, quando me sento diante do fogo e conto essa história, não conto apenas sobre um amor impossível, sobre sofrimento ou sobre antigas maldições. Conto sobre coragem, sobre enfrentar o que foi escondido, sobre não aceitar as mentiras que nos impõem e, principalmente, sobre nunca desistir de buscar a verdade, mesmo quando ela dói. Porque foi isso que aprendi. A dor, quando enfrentada com coragem, pode se tornar o solo fértil para o renascimento. E essa é a maior lição que levo no coração.